Vou te contar quais são os 14 princípios de liderança da Amazon que permitem que essa incrível empresa opere em escala e com grande autonomia e que permite que diversos times trabalhem juntos com um objetivo em comum. Dominar o mundo. Depois de cada princípio, eu vou te fazer algumas perguntas que vão te ajudar a refletir um pouquinho sobre esse princípio para que você perceba se você já exerceu ou exerce algum desses princípios no seu dia a dia. Uma dica bônus é que essas perguntas são muitas vezes utilizadas em processos seletivos de entrevista para empresas Big Tech e a própria Amazon. E você também pode usar essas questões no seu deck de perguntas na hora de entrevistar um candidato para trabalhar com você na sua empresa. Essa é a parte 1 desse material e passará pelos 5 primeiros princípios de liderança. O último princípio dessa parte 1 é considerado por muitos como o mais importante para o grande sucesso da Amazon. O primeiro princípio da Amazon é a obsessão pelo cliente. O cliente está sempre certo? Bom, na verdade, não é exatamente assim. Ter obsessão pelo cliente não significa, por exemplo, você aceitar tudo que ele fala, mesmo que ele fale uma coisa que seja antiética, incorreta ou que aparente estar certo. Você, preocupada pelo seu cliente, você tem que ter o objetivo justamente em colocar o foco nesse cliente e saber dizer não quando necessário, sim quando fizer sentido e ajudá-lo a conduzir a sua melhor jornada possível rumo aos seus objetivos. Essa obsessão pelo cliente, ela passa por ganhar a confiança e a lealdade de um cliente. Uma coisa que eu via muitas vezes acontecer, por exemplo, na Amazon, era um cliente tinha uma ideia de uma arquitetura em cloud usando o Amazon e o custo dessa arquitetura ia ficar muito grande. Estava usando talvez instâncias EC2, alguma coisa assim, quando eu observava que esse cliente poderia se beneficiar de uma solução serverless, por exemplo. Se você quer saber sobre serverless, deixa um comentário aqui embaixo. E a partir desta confirmação minha, eu falei, cara, você pode usar essa outra arquitetura que eu estou usando com você, vai atender o seu problema, vai diminuir a quantidade de manutenção que o seu time vai ter que dar nessa plataforma e, além disso, o seu custo vai cair em 90% ou 100%. Aparentemente, parece uma coisa um tanto quanto louca, você, como provedor de serviço, que é o caso da Amazon Web Service Cloud da Amazon, e chegar para o cliente e falar, nossa, você quer gastar mais comigo, mas na verdade eu quero te mostrar que é melhor você gastar menos para ser mais eficiente. Isso mostra que você entende o que você está falando, que você está preocupado muito mais com o seu cliente no longo prazo e, obviamente, isso traz lealdade, porque o cliente vai gastar menos, vai ficar feliz com a solução e, eventualmente, o negócio dele vai ficar mais escalável, vai dar mais certo e, no final do dia, ele vai estar usando mais recursos no caso da gente como provedor de serviço. Eu acho também que esse princípio de liderança ele passa por entender profundamente o cliente e suas dores e também passa por coletar e estruturar feedbacks frequentes com clientes para entender o que está dando certo, o que não está dando certo, o que pode melhorar. Muitas vezes é saber dizer, cliente, você, neste ponto de vista, eu tenho uma outra visão sobre isso, que pode reduzir custos, que pode aumentar a escala, ou que pode permitir que mesmo com um time menor você consiga entregar mais coisas. Então você ter essa simpatia, realmente essa obsessão por se preocupar com que não só o seu negócio como empresa, como o negócio do seu cliente funcione bem e dê certo. Algumas perguntas para você pensar e refletir se você está sendo obsessivo pelo cliente, o Customer Obsessed. Pergunta, qual foi o seu cliente mais desafiador? Me conta um pouquinho. Se ficou curioso e quer compartilhar comigo, comenta aqui embaixo. Como você priorizaria as necessidades dos clientes quando você está trabalhando em um modelo consultoria, por exemplo, com um grande número de clientes diferentes e quando é ultra complexo ou complicado entregar um serviço excelente para todos os clientes? Ou seja, como você prioriza, como você escolhe qual cliente é mais importante ou não, ou todos são importantes. Enfim, se você tem alguma visão sobre isso, comenta aqui embaixo. Me diga a última vez que você precisou se desculpar com alguém ou com algum cliente. 2. Ownership ou senso de ser dono. Os líderes, de acordo com a Amazon, não dizem isso não é o meu trabalho. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer tudo que for pedido ou necessário e tudo mais. E sim que você vai ter um olhar muito crítico sobre como as coisas acontecem e dado que você é um dono daquele negócio, nada mais justo do que você até atuar um pouco fora da sua área de conforto ali ou da sua área específica de escopo de trabalho para garantir que o negócio vai funcionar da forma mais fluida possível. Líderes pensam também em longo prazo, nunca em resultados de curto prazo. Dado que você quer ser sócio daquela empresa e tocar aquele negócio por muito longo tempo, você não quer tomar uma decisão que vai beneficiar essa empresa ou este negócio ou esse empreendimento no curto prazo, mas que pode quebrar o negócio no longo prazo. Você quer continuar executando e entregando muito naquele local, logo você tem que tomar decisões que beneficiam
se possível o curto, médio e longo prazo, mas se tiver que sacrificar algum prazo, que seja o curto prazo, para que no longo prazo a sementinha que foi plantada prospere e esse negócio tenha muitos frutos e sucesso. Um bom líder, ele age, obviamente, por trás dos seus interesses no final do dia, né? Todo mundo tem interesses próprios, mas acima disso, no interesse do seu time, ele tem que ser um advogado e um defensor do seu time e também da empresa. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões que não necessariamente são as melhores para mim como pessoa, que podem gerar mais trabalho ou me tirar da minha zona de conforto, mas eu entendo que aquilo é fundamental para que a empresa como um todo se beneficie dessa escolha. Algumas perguntas, né, relacionadas com esse princípio de ownership ou senso de dono. Me diga uma situação onde você precisou tomar uma decisão questionável no curto prazo para construir ganhos potenciais de longo prazo. Me diga uma situação onde você teve que deixar uma tarefa incompleta, quais foram as consequências? Me diga uma situação onde você trabalhou em um projeto onde as responsabilidades não eram muito claras, tinha que tomar algumas decisões sem ter uma visão completa da realidade, talvez. Princípio de liderança número 3, inventar e simplificar. Líderes, em geral, deveriam ou devem esperar inovação dos times. Eles devem observar as ideias de uma perspectiva mais ampla, não só olhando para um escopo muito finito, mas entendendo como o negócio, as engrenagens se conectam como um todo. Principalmente pensando nos seus usuários finais, sejam eles usuários internos ou externos das soluções, e muitas vezes pensando em como a gente pode simplificar processos, serviços ou produtos. Porque muitas vezes a solução mais simples é o fator diferencial do sucesso de um produto. Então, quando a gente fala aqui sobre inventar e simplificar, é sobre pensar em soluções fora da caixa, muitas vezes fazer alguns trade-offs que possam fazer sentido ou encontrar um caminho mais simples para resolver um problema aparentemente complexo. Algumas perguntas para ver se você está por dentro, se você de fato exerce esse princípio no seu dia a dia. Diga um caso onde você falhou ao simplificar um processo e o que você faria para mudar essa situação, dado que você está vendo essa situação do passado agora no presente. Diga alguma vez onde você mudou um processo no trabalho de forma inovadora ou simplificada, ou de fato encontrou uma solução simples para um problema aparentemente muito complexo. Princípio de liderança 4. Bons líderes estão frequentemente certos. Eles possuem poder de decisão e bons instintos para saber o que é bom e o que é ruim para o negócio. Um bom líder também, ele busca pontos de vista diferentes para entregar inovação, qualidade, melhora de KPI, seja lá o que for, para a sua audiência-alvo, para os stakeholders. Ele possui curiosidade para aprender mais a cada estágio e de cada estágio do negócio. Um líder, quando eu digo que ele está certo frequentemente, não quer dizer que ele tem que ter um bando de liderados e esse líder toma uma decisão e todo mundo tem que cegamente segui-lo sem questionar. E sim, o diferencial de um líder é conseguir juntar caixinhas diferentes, domínios diferentes, áreas de negócio diferentes e ter uma visão um pouco mais ampla do negócio. Às vezes uma decisão que o seu desenvolvedor pode tomar por uma arquitetura, ela pode fazer sentido dentro do contexto do time de desenvolvimento, mas do ponto de vista de negócio pode ser que aquela arquitetura não suporte a escala que esse desenvolvedor nem sabia que teria que ter daquele negócio ou aquela API. Ou ao mesmo tempo pode ser uma questão de, se eu tomar essa decisão, eu posso estar infringindo alguma questão de LGPD. Então cabe a um líder ter uma visão mais generalista do todo e ajudar os diferentes times e áreas a entenderem que uma decisão tomada ali dentro, ela pode impactar uma cadeia de outras consequências que podem ser prejudiciais para o negócio. Por isso que eu digo que um líder tem que ter essa visão geral do negócio e ajudar cada uma das áreas da empresa a enxergar a big picture, né, o todo, para tomar uma decisão mais eficiente. Algumas perguntas relacionadas com isso. Você já teve que trabalhar, me conta uma situação onde você teve que trabalhar com dados ou informações incompletas sobre um desafio que você estava tentando resolver. Me diga uma vez onde você errou. Me diga uma vez onde você precisou usar do seu julgamento como profissional, com soft skills, hard skills, enfim, seja lá o que for, para resolver um problema. E essa pergunta eu acho super interessante e matadora. Diga uma situação onde você teve as suas crenças mudadas, né? Isso é muito importante porque é muito teimoso, por exemplo. Teve suas crenças mudadas. O que você mudou como crença, né? Ouvindo o seu time, aprendendo com a empresa, e como você reagiu a esse cenário onde você tinha uma crença, ela foi quebrada, a crença limitante foi rompida, seja lá o que for, e como você reagiu e aprendeu com isso. Princípio 5, aprender e ser curioso. Em inglês, learn and be curious. Esse princípio ele é considerado o princípio mais importante da Amazon, pois é a fundação para toda a estrutura de negócios da empresa. Esse princípio passa pela ideia de que líderes eles nunca estão de fato satisfeitos com o seu produto. Não existe aquela palavra ou aquele conceito de esse produto está perfeito, não tem nada melhor, não tem mais nada o que fazer. Isso simplesmente não existe, né, no nosso dicionário. A curiosidade genuína por algumas coisas, ela desperta os líderes para desenvolver novas funcionalidades para os produtos, melhorias no serviço, melhorias na qualidade, em processos e por aí vai. É interessante também
que um líder ele tem que ter nativamente, no seu DNA, uma vontade intrínseca de aprender cada vez mais e se auto-aprimorar. No meu caso, para me auto-aprimorar, eu gosto muito de ver palestras de pessoas que eu considero muito melhores do que eu do ponto de vista de tecnologia. Eu gosto muito de ler livros, não só livros técnicos, nem só livros de história, mas também livros que tratam um pouco de futurologia. Então o que eu estou lendo agora é o 21 lições para o século XXI, que tem aberto muito a minha cabeça para uma visão sobre o que é o futuro da tecnologia, vai existir trabalho no futuro, como a inteligência artificial vai impactar a vida de cada um de nós, porque ter esta visão de futuro ajuda a gente a entender como o nosso negócio ele pode se posicionar em diferentes cenários possíveis do futuro. Bons líderes que seguem esse princípio de liderança, eles são curiosos por natureza, eles gostam de saber todas as possibilidades, exercitá-las ao máximo para explorá-las e encontrar sempre o melhor ou os melhores caminhos para resolver um problema ou desafio. E por fim, esses líderes eles são eternos inconformados, eles buscam sempre melhorar, eles pedem muito feedback, recebem feedback, aprimoram e se tornam pessoas cada vez melhores. Algumas perguntas relacionadas com esse princípio de liderança. Me diga uma situação onde você resolveu um problema através de algum conhecimento que você adquiriu em outro lugar ou alguma observação que você fez naquele universo do problema. Também você pode me contar como você influenciou uma mudança simplesmente fazendo perguntas corretas para as pessoas que estavam envolvidas ali naquela discussão. Ou me diga uma situação onde a curiosidade te ajudou como líder a tomar decisões mais inteligentes para o seu empreendimento, para a sua própria pessoa ou para o seu negócio. Resumando o que a gente falou agora nessa parte 1, primeiro princípio, obsessão pelo cliente, é diferente de o cliente sempre tem razão, é muito mais de colocar o foco no cliente, se colocar no lugar dele e entender como se você fosse o cliente, o que é melhor para o seu negócio e também ter a coragem de dizer não e a coragem de muitas vezes você sacrificar talvez um ganho para a sua empresa que presta um serviço para esse cliente no curto prazo para você ganhar a sua lealdade e conquistá-lo no longo prazo. Princípio 2, ownership ou senso de ser dono, tem muito mais a ver com entender que este negócio também é meu. Então, se ele também é meu, eu vou tomar decisões pensando como se fossem o meu negócio, como se fossem os meus negócios. Por isso, eu vou tomar decisões inteligentes, pensando sempre no longo prazo e pensando que são decisões que podem impactar o negócio e melhorar a vida de diversas pessoas e clientes finais da minha solução. Terceiro princípio, inventar e simplificar. Sempre buscar soluções fora da caixa, encontrar complexidade e buscar se existem soluções mais simples para problemas complexos. Quarto princípio, líderes estão certos frequentemente, tem muito a ver com ter uma visão e uma senioridade ampla de entender o que acontece, entender que uma pequena solução em um contexto pequeno pode gerar consequências graves para toda a empresa, então entender como cada pequena engrenagem se conecta no negócio e conseguir ter uma visão generalista de como as coisas acontecem, como se relaciona com o mercado interno, com o mercado externo, com outros stakeholders e por aí vai. E o último princípio, aprender e ser curioso, estar sempre se instigando e se automotivando a aprender mais. E sempre temos que ter essa visão de que nós não somos detentores da verdade, nós não sabemos de tudo, então estamos sempre tendo que se auto-inventar, aprender novas tecnologias, novas arquiteturas, novas metodologias e novas linguagens de programação. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já é um potencial líder diferenciado que não desiste e chega até o final como eu. Você está ainda mais próximo de ser um grande líder inspirador e inspirado por grandes empresas como a Amazon e seus princípios de liderança. Se você aprendeu algo com esse conteúdo, por favor, deixa um like, um joinha nesse vídeo. E se inscreva no canal para ficar sabendo de novidades e ficar sabendo antes de todo mundo quando a parte 2 desse vídeo sobre princípios de liderança vai estar no ar nesse canal. Compartilhe com o máximo de pessoas para levar informações de qualidade para os líderes do futuro como você. Um muito obrigado e até a próxima. Valeu!